Queridos amigos, que bom vê-los aqui. Isto é o nosso primeiro encontro presencial desde o deflagrar da pandemia. Eu vou falar com o coração e peço que me desculpem. Eu vou falar com o presidente do Circo, Richard Wagner, mas, sobretudo, eu vou pôr um cunho pessoal, porque o percurso da Olga me emociona. Esta questão de dar primazia à reflexão sobre o tema, estudar primeiro a fundo o texto e só depois passar para o corpo, onde é que nós ouvimos isso todos os dias? Na obra de Richard Wagner. E no legado que ele deixou da preparação de todos aqueles que fossem interpretar as suas obras. Primeiro tem que entender o texto, tem que entender o drama e só depois o vai cantar. Obrigado por esta ideia, que isto já foi, este convite foi-me feito, já não me lembro há quanto tempo, mas desde esse dia até agora é os nervos que vocês não sabem o que é que me provocaram. Porque, sim, eu sou uma amante de Wagner, como sou uma amante de alguns outros compositores, mas não me senti logo no princípio, disse, mas porque eu, o que é que eu tenho para dizer, o que é que eu vou acrescentar ao vosso conhecimento, não é? Mas tenho uma paixão, realmente, é essa paixão que eu posso partilhar, aquilo que eu senti quando trabalhei e quando continuo a ouvir Wagner. Algumas coisas em relação a esta primeira apresentação. A primeira vez que eu ouvi Tristão e Isolda tinha 10 anos. Isto eu acho que é um privilégio. Alguém que tinha 10 anos quando ouviu Tristão e Isolda aqui? Não, eu já ganhei. Pronto, já ganhei. Com a Birgit Nilsson. Diz? Com a Birgit Nilsson. Com a Birgit Nilsson. Então, eu ouvi e vi no camarote real do Teatro São Carlos, porque eu esquivava-me ali pelos camarotes, onde havia espaço, eu ia. E eu lembro-me que era tão pequenina que só consegui ver assim, não é? Não estava, pronto, estava assim, com aquele balcão à volta. E eu só pensava, mas aquela mulher nunca mais morre, e nunca mais morre, e nunca mais morre, nunca mais morre. Para mim, aqueles... que não é assim tanto, quando nós ouvimos agora adultos, aquela última área, a morte de Isolda, não é assim tão longa. Mas para mim aquilo nunca mais acabava, já devia estar com sono, imagino, aos 10 anos. Mas bom, isso era uma das coisas que eu queria dizer. Outra coisa que eu queria dizer é que eu fiz esta peça em 1990, portanto já lá vão 32 anos, é obra, não é? 32 anos. A minha filha já é a minha filha mais nova já é mais velha que esta obra. O que é que eu gostaria neste momento, como início, de vos mostrar? Portanto, eu gostaria de vos mostrar, só para iniciar, eu não sei se toda a gente viu, se todos viram esta obra que eu fiz, uma pequenina, isto tem 2 minutos e tal, 2 minutos e 50, que é um promocional. Quando eu remontei, não é do Ballet Gulbenkian, tenho muita pena, porque eu acho que os bailarinos do Ballet Gulbenkian dançavam muito melhor do que os bailarinos da Companhia Nacional de Bailado. Porque também tinha uma escola do contemporâneo, não é? E é preciso ter o contemporâneo no corpo. E os bailarinos da Companhia Nacional de Bailado têm o clássico do corpo, é mais formal e é menos intenção, é menos sentir, é menos o homem e a mulher real. E fica, às vezes, uma coisa muito na periferia e não uma sensação interior. Pronto. Não estou a dizer que dancei mal, mas a minha memória das bailarinas, neste caso eram só mulheres, das bailarinas da Gulbenkian, era algo muito mais interior, até porque elas conheciam-me muito bem. Eu já tinha coreografado para elas muitas vezes,
Portanto, havia ali uma cumplicidade de linguagem, de um estar, de um acompanhar a música. Pronto, esta conversa da música do Richard Wagner é um bocadinho mais tarde, mas a minha relação com a música é uma relação muito especial. E na Gulbenkian, inclusive, eu tive alguns problemas, porque diziam que eu era anti-musical. Eu acho que hoje em dia isto já não se põe, mas eventualmente tinha a ver com... não sei... Eu sinto a música, eu não gosto de estudar a música. Eu sei que há muitos coreógrafos, por exemplo, o Vasco Alencar faz isso, há muitos coreógrafos que ouvem a música exaustivamente. Pegam num Mahler, num Wagner, seja o que for, num Schumann, e ouvem, portanto, e sabem todos os plins, todos os pluns, quando vem para cima e quando vai para baixo, e fazem a coreografia tipo o gato e o rato. Eu não gosto de fazer isso. Portanto, a minha sensação foi o que é que eu sinto com esta música, aquilo que me traz no coração, na alma, da cabeça também, e depois com essa memória materializar no corpo daquelas bailarinas aquilo que eu me lembro. Obviamente que nessa altura nós estamos a trabalhar com a música, mas eu muitas vezes nem sequer peço ou ponho a música para eu fazer um movimento. Eu tenho a memória da música, faço o movimento e depois junto. Porque agora estamos a falar do Wagner, é um discurso paralelo ao meu discurso. Não é algo em que eu seja, ou que eu esteja escravizada à música, nem vice-versa. Ela é tão importante que eu não me consigo cruzar com ela. Ela está paralela, vai sempre paralela, em diálogo, mas não estamos a falar os dois ao mesmo tempo, estamos a entender, mas eu não estou atrás dele, não uso com uso e abuso da música nesse sentido. Eu uso a música um bocadinho como o cinema usa a banda sonora, não é? Que tem os seus momentos de suspensão, os seus momentos de pausa, os seus momentos épicos. Pronto. E é assim, no fundo, que eu acabei por utilizar também, entre aspas, a música do Tristão e Isolda, do Richard Wagner. Mas, antes de continuarmos a falar sobre isso, eu vou, então, mostrar-vos, e era melhor fechar esta... Exato.
Esta é Helga Dernas, cantar e Vickers, da Orquestra Sinfónica de Munique, Karajan. Foi a primeira versão que eu escolhi, tenho muitas, mas essa foi a versão que eu escolhi. E agora tenho uma entrevista que eu fiz nesta altura, quando remontei esta peça, que eu acho que, e estava muito focada, não tinha acabado, foi muito interessante. Foi muito interessante porque das peças todas que eu fiz na Gulbenkian, acho que esta é a única peça que me ficou no corpo. Mas eu acho que me ficou no corpo por causa da música. O que é estranho, não é? Quer dizer, não é estranho. Quando eu vim para a Companhia Nacional de Bailado remontar a peça, tínhamos um vídeo, é óbvio, mas eu quando comecei a ouvir a música, eu sabia tudo, o meu corpo, não sabia como andar de bicicleta, não é? O meu corpo, de repente, parece que se acionou, e estamos a falar de 19 anos depois, em cada nota eu sabia o que é que tinha que fazer com o meu corpo. Seria o Wagner que fez isso? Eu não faço a mínima ideia, porque das outras peças eu não sei o que é que fiz, o que é que criei. E nesta, a passo, eu sabia exatamente o que é que tinha criado, o que é que tinha feito no meu corpo. Portanto, foi muito fácil, tínhamos o vídeo para ajudar, mas eu às vezes até corrigia, porque no vídeo não sou eu que estou a dançar, não é? Por acaso eu acho que até tinha uma versão que era eu que estava a dançar o papel principal, que eu acabei por dançar o papel principal, que para mim foi fantástico. E uma das coisas que é muito difícil, obviamente que vocês não têm essa percepção, mas que para mim é muito difícil e só algumas bailarinas, uma ou duas bailarinas da Companhia Nacional têm essa percepção e algumas, talvez mais da Gulbenkian têm, é uma questão da respiração. Que tem muito a ver com a música do Wagner também, não é? Como vocês sabem, as suas dinâmicas eram uma coisa extraordinária. Não há ninguém que tenha as dinâmicas do Wagner. Não há ninguém que vá ao piano, não é? Ele só não tem só o piano, ele tem o piano dentro da partitura, até ao fortíssimo, fortíssimo. Vai só ao piano e ao fortíssimo. Ele tem outros layers, outras dimensões, outras cores. E isso por um lado. E depois, por um lado, este lado pungente, deste sublime da luz, do amor, desta filosofia toda, Bem, Tristão e Isolda, toda a peça de texto é um diálogo filosófico entre aqueles dois amantes. Isto, basicamente, nem sequer tem ação, não é? Tristão e Isolda nem tem ação. Aquilo é mesmo filosofia pura. E ainda por cima foi ele que escreveu, não é? Era um gênio. E inventou palavras, como vocês sabem, tudo isso. Mas essas suspensões, aquelas as ondas, que falou, as ondas, as suspensões, têm um bocadinho a ver com o meu trabalho, porque também é uma exacerbação dos sentimentos. Pode não ser da paixão, pode ser da morte. Portanto, essa exacerbação dos sentimentos, para mim, vem com a respiração, com as inspirações, com... Não é? Isto é uma coisa que tu ficas num suspenso, e ele faz isto genialmente, não é? Aquele homem põe-nos num suspenso total, todo o tempo. E depois todo o tempo estamos lá em cima. O Tristão e Isolda é horrível. Aquilo é horrível. Aquilo para a ansiedade tem que se tomar um ansiolítico para ouvir isto. Porquê? Porque está sempre em cima. É sempre em cima. É sempre em cima. Lá para o fim, no final, ele nos dá alguma conclusão que tem a ver com a sublimação do amor e com a morte, não é? Mas estamos sempre numa ansiedade muito grande. Isto, mesmo sem eu conhecer Quer dizer, pois às tantas eu conheci-o aos 10 anos, não me apercebi. Ia dizer sem eu conhecer o Wagner, mas
na realidade ele devia-me ter ficado cá dentro, na altura também. Este estado de ansiedade e de sublimação e de suspensão, seja do que for, suspensão desta coisa que fica para depois cair, pronto, é uma das bases, ou foi durante muitos anos uma das bases do meu movimento. Isso é verdade. Portanto, há aqui uma comparação que fez, que eu fico assim, que não tem nada a ver, mas há qualquer coisa realmente, em alguma percepção do que é a dinâmica do movimento e o que é que poderá ser a dinâmica musical deste género. Portanto, vamos só ouvir um bocadinho desta... Porque, pronto, eu estou a falar com vocês e agora vou mostrar uma entrevista. Porque foi uma entrevista que eu acabei de fazer na altura em que remontei a peça. Estava muito objetivada com a peça. Tinham passado 19 anos e é interessante, agora já passaram outros tantos. Não foi bem 19, mas uns 10, 11 já passaram desta entrevista. Até estou com os cabelos, os grandes cabelos, os longos cabelos encaracolados. Mas é interessante perceber aquilo que eu sentia e depois saberem que eu já não sinto exatamente o que está ali, mas é interessante saber o que é que eu sentia, esse momento específico naquela altura, porque voltei-me a apaixonar, não é? Eu apaixonei muito na Gulbenkian por esta obra e depois voltei-me a apaixonar outra vez quando peguei nela. E na verdade é que ainda hoje em dia, depois de ouvir, tem passagens que eu fico com os cabelos de pé, não é? Com os pelos de pé. E tenho uma reação física que eu acho que talvez tivesse tido em 66 anos uma vez na vida, com uma relação amorosa. É aquilo que eu tenho com o Wagner quando ouço certos trechos. E não é de muita música que eu tenho essa sensação, realmente. O nome indica, Isolda é uma peça sobre o personagem Isolda, inspirado na obra de Tristão e Isolda, com a música do Prelúdio e da Morte de Richard Wagner. Essa música maravilhosa, pungente, genial e assustadora. A minha ideia inicial, há 19 anos atrás, quando foi criado para o Ballet Gulbenkian, foi criar um único solo, na altura para a Graça Barroso. Mas uns tempos depois apercebi-me que não queria só uma Isolda, queria uma série de Isoldas, eventualmente estar centrado numa, mas com uma desmultiplicação, no caso como se passa exatamente no Pedro e Inês, mas onde veio da Isolda, obviamente. No Pedro e Inês não foi aí que eu descobri o que é esta coisa da desmultiplicação da Inês. Veio exatamente esta obra. Esta obra é para mim uma obra muito marcante, porque contém em si a essência do que eu sou, portanto, a essência do meu movimento. Não só do meu movimento, como da minha abordagem dramatúrgica das peças, das ideias que tenho e também da estrutura coreográfica, da dinâmica, do ponto de vista emocional, sentimental, esta paixão, estes personagens mitológicos muito fortes e estas paixões proibidas. E também, e não menos importante, a relação que eu tenho com a música, que é uma coisa que foi já muito discutida, que numa certa altura chamavam-me até, ou achavam que eu era um pouco não musical. Eu não sei muito bem porquê, acho que hoje em dia isto já não se põe em causa a maneira como um coreógrafo utiliza a música. Para mim, eu tenho muito respeito pela música, respeito tal que não consigo ir atrás dela. Eu mantenho como um discurso paralelo à dança, é algo que me invade, que me inspira e depois que está lá e que eu sinto passo a passo. E musicalmente eu falo desta parte musical porque, quanto a mim, acho extraordinário
estas mulheres, agora as da Companhia Nacional de Bailado e há 19 anos atrás as do Ballet Gulbenkian, conseguirem em conjunto, e cada uma por si, interpretar da mesma maneira as minhas maluquices, quer dizer, a minha maneira de ouvir este Wagner, que eu às vezes vou pela melodia, outras vezes vou pela voz, outras vezes vou para cima quando a música está a vir em baixo, é conforme me apetece, são umas ondas e onde não há uma contagem durante 20 minutos. As mulheres não têm uma contagem, porém conseguem ir em conjunto. O porquê? Talvez porque seja uma coisa muito orgânica, eu não sei se será orgânico ou não. Para mim é realmente uma peça muito orgânica. Voltando ao princípio, é a peça quanto a mim, mais importante do meu percurso como coreógrafa, porque realmente é essa a minha essência. Ainda hoje, por exemplo, no último espetáculo que fiz com a minha companhia O Inferno, há uma cena, uma parte com uma canção da Amália, que se forem ver a essência do movimento é exatamente o mesmo do que a Isolda. Portanto, é uma coisa que ficou. Para além disso, é uma peça que, mesmo este tempo todo, com a Companhia Nacional de Bailado, eu não modifiquei rigorosamente nada, a não ser os fatos, que me faz confusão esses fatos não estarem nas mulheres certas, para ser sincera. Mas nada foi modificado, porque não há necessidade, porque a obra está fechada. Não posso dizer que esteja perfeita, mas a obra está fechada para mim, e depois de passar 19 anos, imagino que depois de passar 30, há de estar na mesma. Depois, é a obra que eu mais gosto, que eu fiz. Para além de Pedros Ineses, de 13 gestos, de propriedades privadas, é realmente o gestalt, é a essência, a súmula, é a pérola da minha, até fico assim um bocado emocionada, da minha obra é a Isolda, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Este é o meu ponto de vista. Portanto, estou muito, muito contente que ela volte. E já me perguntaram, isto por causa do Ballet Gulbenkian ter terminado, isto não tem nada a ver com o Ballet Gulbenkian ter terminado. Acho que esta peça, se o Ballet Gulbenkian estivesse ainda no ativo, se ainda existisse, fazia todo o sentido esta peça ser montada, remontada aqui na Companhia Nacional de Bailado, para já porque é a única companhia que poderia remontar esta peça, e depois porque o Ballet Gulbenkian já estava longe deste estilo. Não para melhor, não para pior, não para a direita ou para a esquerda. Tinha outro diretor, outro estilo, outra linha. Para que esta peça tenha resultado, ou resultasse desde o início na sua totalidade, é muito importante a presença de duas pessoas que me acompanharam na criação. Por um lado, a Vera Castro, a figurinista, por outro lado, o Orlando Vorme, grande iluminador. No caso da Vera, mesmo antes de eu fazer um passo que fosse, portanto, ir para o estúdio com as bailarinas, eu já nessa altura lhe tinha pedido, ou pelo menos lançado a ideia de que queria, de certo, estas mulheres com os vestidos pesados ou práticos, aveludados, com moarés, coisa que tivesse uma cor vermelhos mais escuros, mais claros, mas com toda essa carga simbólica do vermelho como paixão, amor, morte, sendo também uma das minhas cores preferidas, para além do negro. Ela pegou na ideia, obviamente, e fez estes belíssimos fatos. Estes fatos têm uma característica que para as bailarinas por vezes é negativa, para mim é muito positiva, é que são fatos que dançam para além dos corpos, têm um movimento para além dos corpos. Tu vais para um lado, eles vão para o outro, têm um certo peso, têm demasiada roda, mas apertam demais ao mesmo tempo, têm umas extensões, portanto são extensões do próprio corpo, que as cansa, e que esse cansaço ao longo da peça é bom sentir, porque é uma peça que começa no início da morte e que vai até o suspiro final. Portanto, todo esse cansaço que transportam esses fatos pesados para o corpo são uma mais-valia. Por outro lado, tudo isto muito bem amparado pelas luzes do Orlando. Penso que com as bailarinas, a maior parte delas que já me conheciam, ou que já conhecem, por um lado já conhecem o meu trabalho, um bocadinho da minha linguagem,
e a minha maneira de mexer e a minha respiração, e outras que sem conhecerem ou sem terem feito, também de qualquer maneira já viram peças como os 13 gestos, como a Salomé e como o Pedro e Inês. Portanto, só ao ver, uma pessoa que está dentro do métier, ao ver também vai aprendendo. Portanto, eu percebo que começo a sentir, cada vez que venho trabalhar nesta companhia, as pessoas estão um bocadinho mais avançadas, não preciso explicar tanto, apesar de haver ainda aqui muitas pernas e pouco tronco. Pronto. E é óbvio que essa passagem do meu conhecimento, aquilo que eu tenho para dar para esta companhia, é-me sempre muito gratificante. São mulheres cheias de paixão e ávidas de mim. Não é só ávidas de conhecer, ávidas de mim como pessoa. Isso para mim é muito gratificante. Pronto. Como informação para quem não sabe e relembrando para quem já teve essa oportunidade de ver, esta Isolda faz parte de uma trilogia acompanhada de uma segunda parte sobre o Tristão, sobre o personagem Tristão, que se chamava Cavaleiros da Noite, e o Duelo, que era o encontro dos dois amantes, onde se desmultiplicavam por estes casais todos de homens e mulheres, que no final acabam por ser 18 casais. Neste momento o convite que me fizeram da Companhia Nacional de Bailado foi fazer a Isolda, que eventualmente é independente. O único que não é independente é o Duelo, no final. Tanto a Isolda como os Cavaleiros da Noite são peças independentes, mas que já agora eu gostaria, mais cedo ou mais tarde, de eventualmente ver esta companhia voltar a fazer a trilogia. Mas eu penso que o público o vai pedir. Eu tenho sempre um caderno por peça, que é um caderno destes antigos, assim, capa dura. E às vezes está junto com gravuras e os figurinos estão aqui desenhados pela Vera Castro. Pronto, são os desenhos dela sobre os figurinos. Algumas coisas que eu fui buscar, não sei muito bem para onde é que é de começar, ou continuar, no fundo, sobre esta peça. Porque, talvez o porquê, como é que isto surgiu, porque o Wagner, eu não me lembro muito bem, que é engraçado. Não me lembro, mas realmente esta situação do Jorge Salavisa, o diretor do Ballet Gulbenkian, me pedir para fazer um solo para a Graça Barroso, foi interessante, porque a Graça Barroso era, exatamente falando outra vez da respiração, era uma bailarina que respirava assim. Ora, não é uma bailarina que era boa para mim. Ela fumava muito na altura, fumava muito e tinha uma respiração muito curta, mas era uma fantástica bailarina. Não sei, penso que todos vocês já deviam ter visto Graça Barroso, era lindíssima, mas tinha essa situação, essa realidade, que para mim não era muito bom. Mas sim, eu aceitei fazer esse solo e depois comecei a perceber na minha cabeça, ok, eu ia fazer uma peça sobre a Isolda, mas a Isolda, e sobretudo a Isolda do Wagner, são muitas coisas. Aquela Isolda não é só uma, a Isolda é complexa, como todas as peças do Wagner e todos os personagens do Wagner. Portanto, eu comecei a pensar que teria que desmultiplicar aquela Isolda em várias Isoldas para poder dar uma panóplia de cores suficientemente parecido, ou que eu pudesse dialogar com aquela música. E apesar de manter haver uma Isolda inicial, elas estão todas deitadas no início,
E estão todas a dizer, elas estão todas a falar. Parece que estão a falar, não estão a falar. Eu fui fazer uma pesquisa de textos e tirei textos do Petrarca, que tem a ver com o amor, o Troia, o Joseph Bédier, Corneille, do Romeu e Julieta, não sei se tem aqui mais coisas, que são textos assim deste género. E sinto ao coração chegar, de hora a hora, uma grande cólera, áspera e severa. Isto era uma das bailarinas que dizia. Outra bailarina. Et pour que mon martyre au port jamais n'arrive, 1000 fois chaque jour je meurs, 1000 je vis. Vou morrer só e sem voz, desaparecer no mar. Não sabereis, talvez, da minha morte. Vivereis ainda, continuando à espera que eu chegue. E quando amo, quero. Que da minha vontade dependam os meus votos, que o meu fogo me obedeça, em vez de me obrigar. E amando-me demais, amando-me demais que ele me faz morrer. Um olhar mau, um pouco de ciúme. O amor do amor me consome. Uno-me ao amor, ébrio de amor. Ó dura separação, porque é que do meu mal me afastaste? Mas, amor, responde-me, não te recordas que é esse o privilégio dos amantes? E morrendo vivo, porém não amo, mas tenho sede de amar e tenho fome de me unir ao amor. Maldito seja o mar que me leva. Preferia morrer na terra onde nasci, a viver lá longe. Pronto, isto são pequenas frases que eu fui tirando de um amor cortês, da altura, e que fui distribuindo por aquelas mulheres que elas estavam no início, com estes pensamentos, e a primeira que passa diz este último. Maldito seja o mar que me leva, preferia morrer na terra onde nasci, a viver lá longe, que é do Bédier. E estes textos foram muito importantes de introduzir estes textos àquelas mulheres para elas entrarem um pouco no que era a obra de um Tristão e Isolda, deste amor impossível, e de um Wagner também, portanto, de pôr estas mulheres num sítio. Eu tinha que primeiro que tu devias pôr num sítio. Esta situação destes figurinos operáticos foram super importantes, não é? Primeiro, porque tem a ver com todo o meu percurso de ópera. O que é esta coisa do operático? O operático é uma coisa, para mim, aquilo que eu tinha como imagem, algo com forma, com sustentação, com peso, com estatuto, se quiserem, e rico de alguma forma. Não era uma questão, não era uma seda, era um veludo, era um moiré, era algo pesado, algo que tinha que a cantora vestia e que se transformava. Portanto, algo que transforma o personagem. E eu precisava que aquelas mulheres, por aqueles vestidos, se transformassem em algo que elas não eram. Apesar de não saber, poderiam não saber o que é que viriam a ser, o que é que era esta princesa Isolda, o que é que era esta paixão, mas algo lhes transformava o movimento. E é verdade que quando estes vestidos eram super pesados, eram mesmo muito pesados, elas viravam-se para um lado, as voltas, os fatos iam para esse lado, e quando tu querias virar para o lado oposto, fazias um esforço enorme, não parece nada, mas tinhas que fazer um esforço enorme para rodar para o lado contrário. Ou quando tu
corrias para aquele lado para depois te virares e correr para o lado oposto, o fato ficava lá, tu vinhas para cá, o fato ficava lá. Ou então o fato ia e tu ainda não tinhas ido. Portanto, era ali um esforço. E, isto por um lado, porque tinha aquela roda toda, não é? Por outro lado, a parte de cima era feito como um espartilho mesmo. Tinha barbas e tudo, portanto, aquelas coisas duras, era duro. E isto eu fiz de propósito, para elas sentirem quase como se fosse uma armadura, quase como se elas fossem heroínas, quase como se fosse algo de militar também, e algo que as espartilhava, quase como a tal espada que o rei espeta no meio dos dois, não é? Portanto, tinhas de ter ali quase como, entre aspas, uma unha encarvada, não é? Assim, qualquer coisa que fica ali e que não te deixa estar solto, leve, sobretudo porque isto eram bailarinas, estamos a falar de 32 anos atrás, bailarinas que estavam habituadas a vestir vestidos leves, a serem lançadas pelos bailarinos no ar, não é? E toda a minha visão do movimento e da dança tem a ver mais com o real, com o peso, com o que é real, homens reais e mulheres reais. Eu não sei se, obviamente, que estes homens e mulheres do Wagner não são reais. São heróis, estamos a falar de mitologia, mas são heróis, mas no fundo este Tristão que podia ter morto um dragão acabou por morrer de amor, não é? Mas que fragilidade tão grande deste herói. Se pensarmos nisso, estes heróis que são muito frágeis a nível sentimental. Portanto, eu era muito nova quando fiz isto também. Eu não sabia muito bem o que pensar. Eu sentia. E agora tento pensar aquilo que sentia. E não é exatamente a mesma coisa. Na altura que sentimos e não pensamos, ou tentamos pensar, e tentamos ler, e tentamos ver coisas, e o Amor ao Ocidente, eu devorei aquele livro, mas eu não percebia metade daquilo que estava a ler, não é? Mas, do fundo, é a intuição que é muito importante nesta altura. Essa intuição foi aquilo que me levou a fazer esta peça. E é engraçado quando eu digo de alma e coração, ali nesta entrevista, que é a peça que eu mais gosto. Eu tenho muitas dúvidas agora, não é? Mas também já passou muito tempo. E acho que nem sequer me ficava muito bem se eu dissesse isto agora, porque eu acho que já evolui um bocadinho desta peça. Eu acho que esta peça é uma peça icónica na minha carreira. E ficamos por aí, não é? Eu não posso dizer que é a melhor peça. Aliás, também quem sou eu para estar a dizer o que é bom, o que é mau, o que é bom, o que é melhor, o que é pior. É realmente uma peça que me está colada ou que me está com uma cicatriz. Não vai sair do meu corpo, não é? Ela ficou aqui ela operou em mim algo. E essa operação foi feita pela música, não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, eu estou a falar nisto porque tem a ver com vocês, que são os grandes amantes, não é, de Wagner, e eu que não sou esse grande amante de Wagner, quer dizer, sou, mas de uma outra maneira, fui realmente... eu fui marcada por esta obra como talvez nenhum amante me tivesse marcado. E isso é fortíssimo. Não é? Aquilo que eu passei, o tempo que eu passei com esta obra foi muito mais forte do que qualquer outra coisa. Portanto, é fortíssimo, já por si. Não sei dizer muito mais do que isso. Sei que nas memórias, essas memórias, quando ouço esta música, obviamente que tenho isso, é que não me trazem só as memórias da criança que viu naquela balaustradazinha no Teatro São Carlos, com pompa e circunstância lá embaixo, a primeira vez esta ópera,
como me relembro de realmente essa minha fase muito jovem ainda no Ballet Gulbenkian, de fazer esta peça, de a sentir, de perceber o que é que ela me afetava, no fundo, e que no fundo eu percebi que ela inspirava em mim, ou tocava em mim na corda sensível, não é? E essa corda sensível, mais uma vez, tem que ver com a música, porque podia ter a ver com outra coisa, atenção, podia ter a ver com o tema, mas não foi. Foi com a música mesmo. Isso não tem... Quer dizer, o tema ajuda, é óbvio que o tema ajuda, mas teve a ver com a música. E depois esta remontagem foi também uma experiência incrível, voltar com outras mulheres diferentes, mais uma vez, como eu digo, ávidas de mim e da minha maneira de estar e da minha maneira de ser e de mexer. E depois eu chegar ali, não saber muito bem como é que vamos remontar isto, há uns vídeos, mas não são muito bons, e de repente porem a música e eu, já sei quem este é, como se fosse um amante, não é? Já lhe conheço o corpo, já lhe conheço a voz, já lhe conheço tudo, conheço a dinâmica, conheço quando se vai embora e quando volta outra vez, conheço tudo, quando bate à porta. É a sensação de conhecer da maneira como é, não sei, de conhecer uma pessoa que é estranho, não é? Claro que o Wagner não era isto, porque se o Wagner fosse isto, era Deus. Não é? Deus não sabe muito bem o que é. Agora, ele fez coisas divinas, não, isso é verdade. E depois, mais uma vez, depois destas memórias todas que me vêm, não é? Porque realmente essa segunda vez foi realmente muito forte, perceber que estava completamente entranhado e que não era preciso sequer olhar para nenhuma partitura, porque estava tudo lá, fez mesmo um bocado de confusão até. E é incrível, porque isto, portanto, foi 19 anos depois, já não sei quando é que foi isto, e se eu pusesse em música... 2009. E se eu me levantasse agora, pusesse em música, eu dançava tudo na mesma, porque está cá, não tenho a mínima dúvida. E, portanto, isto é um poder deste compositor, não é? Um poder que nos eleva o espírito a um sítio especial e quase indizível, não é? Com experiências, a minha, pelo menos, que foi muito... pronto, muito forte. Não sei. Ver se tinha aqui mais alguma coisa que eu quisesse vos dizer. Isto são os tecidos, os tecidos dos vestidos. Os tecidos dos vestidos. Eu tenho sempre nos meus cadernos os tecidos dos figurinos, e que são, pronto, tecidos muito bonitos. Eu acho que, não sei, eu acho que já disse quase tudo do que, não sei, se quiserem falar comigo agora, fazendo perguntas, não sei se me esqueci de alguma coisa que fosse importante mesmo que eu diga. Porque o Por-lhe a Morte, por exemplo, tal coisa que eu estava a dizer do Gestalt, não é? da essência. Eu acho que foi mesmo o que eu podia fazer nesta ópera, era fazer assim, não é? Era juntar o princípio e o fim numa coisa só, porque ela nunca se resolve, não é? Como eu disse há bocado, essa coisa das ondas, o Tristão e Isolda durante 4 horas nunca se resolve até ao fim, pronto, porque há um fim, mas esta sensação de juntar essa quase a iniciação
à morte, um bocadinho como se no Stravinsky, na Sagração da Primavera, pudéssemos pegar na introdução e na morte da vítima juntá-la também, seria possível. E foi um bocadinho isso que eu quis fazer. Claro que depois na trilogia, nos Cavaleiros da Noite, eu vou buscar outras partes, o segundo ato, no dueto, e outras partes da ópera, mas aqui... e eu utilizo esse prelúdio porque na minha cabeça aquilo são 20 minutos de morte. Portanto, é a morte durante 20 minutos. Não é um início da ópera que eu junto com com o meu estruturo, que eu depois junto com o fim. Eu faço com que aquela introdução seja já o início do fim. No fundo é isso que eu faço. Eu inicio e finalizo como ele iniciou e finalizou. Ele iniciou já sabendo que ia acabar assim. Portanto, e musicalmente também. E musicalmente também. Também. Exatamente. O corpo está lá e está invertido igualmente. Exatamente. Portanto, eu juntei aquilo como se fosse... que tudo aquilo fosse já a morte. Tem camadas. Tens a camada de uma mulher que passa e que se queixa, no fundo, com aquela tal frase: eu preferia morrer lá longe do que aqui na Terra, não sei o quê. Portanto, é uma visão que tu tens daquela Isolda que passa, onde não se sabe, e depois o palco abre-se para uma série de Isoldas adormecidas, deitadas, adormecidas, que estão a falar alto, que estão a falar a dormir e que estão a falar sobre o amor. Portanto, que estão a falar... estão a sonhar, no fundo. É quase uma introdução a esta personagem que está envolvida no amor. E depois passa ainda uma outra, Isolda, que vai escutar cada uma das outras, quase como se imbuir desse amor. Portanto, eu tento ir desmultiplicando, mas essa outra que entra, portanto, entra a primeira, as outras estão a dormir, essa outra que entra e que ouve e que escuta, essa para mim é a principal. Portanto, é aquela que vem de fora e que começa a enriquecer-se com tudo o que as outras têm, sendo todas as outras eram ela na mesma. Portanto, é esta multiplicar e voltar à união, e voltar a multiplicar e voltar à união, porque no fundo, depois no final, fica só uma, não é? Mas um bocadinho como eu fiz também no Pedro Inês, não sei se alguém viu aqui o Pedro Inês, não viram o Pedro Inês da Companhia Nacional, que eu também introduzo a primeira introdução da Inês é uma Inês que aparece de cada vez com os seus sonhos. E é muito parecido, mas vem da Isolda, não fiz a Pedro Inês primeiro. E no fundo é um bocadinho introduzir vários aspectos, porque depois cada uma delas vai fazer um solo que está relacionado com cada uma destas pequeninos textos que eu tenho. Portanto, no fundo, era ir encontrar uma linguagem física do amor, da paixão, dessa introdução do amor, de maneira a elas estarem imbuídas de amor na primeira parte. E depois a impossibilidade e a morte. Portanto, todo o decair e, no fundo, a sublimação de tudo no final, onde elas se unem. Na segunda parte já não há tanto a divisão, mas uma união para uma força que explode e que deixa ficar só uma. É muito bonito. Alguém viu aqui na Gulbenkian? Chegaram a ver na Gulbenkian? Não. Era muito bonito na Gulbenkian, porque quando elas saíam no final e ficava ela sozinha, abria-se a cortina do fundo do auditório da Gulbenkian e ficava só o jardim. Portanto, o que é que se via? Só o jardim iluminado e a Isolda a morrer.
Mas pronto, isto foi a visão daquela jovem, naquela altura, do que é que poderia ter sido a essência daquela obra, quer dizer, que é impossível, não é? Não podes ter a essência de nada, não é? Mas de uma obra destas, que é imensa, só no ponto de vista, ainda por cima, da mulher, não é? No ponto de vista feminino, é que nem sequer é no ponto de vista masculino, é no ponto de vista feminino. Para mim, a Isolda, quer dizer, o ponto de vista da mulher, da paixão, que a mim me parecia muito mais visceral, muito mais dramático, ser posto na mulher do que no homem. Podia ter posto um homem, ter feito isto tudo do ponto de vista do Tristal, não é? Que é um personagem belíssimo. Não estávamos a falar de uma personagem que era uma mulher, não é? Que é a Isolda. E não se esqueça, estamos a falar nos anos 90, nesta altura, não havia esta questão do género, mas, para mim, era muito importante dizer que eram mulheres e que não eram bailarinas. Não é uma questão de bailarinas, é uma questão da mulher, da pessoa real. Mas isso já tem a ver um bocadinho com o percurso da dança que se fez nos anos 80. Já houve uma revolução em que tu deixas de ter o corpo do bailarino, o estigma do bailarino com as suas formas, e passas a querer ter um corpo real, o corpo de um homem ou de uma mulher real, e com reflexão sobre o público, sobre a sociedade, uma reflexão política, religiosa, social, de conflitos ou não conflitos, do amor e da morte, e seja do que for, mas não num ponto de vista apenas poético e onírico. Não quer dizer que a minha obra também não tenha nada de poético ou de onírico, que eu acho que tem. Mas, e depois há aqui uma coisa super, que na altura, nós estamos a ver agora, mas na altura foi um bocadinho duro para algumas pessoas verem estas mulheres com estes vestidos vermelhos e com aquelas pernas nuas. Eu tive críticas completamente dispares, tanto que isto era uma revolução e que era lindíssimo, como o coitadinho do Wagner deve estar a virar na tumba. Deve-se ver pessoas que ficaram, mas o que é isto? O que é estas mulheres a correrem de um lado para o outro? Isto não é Wagner. Portanto, eu tive que levar com estas coisas todas e ia ser assim, será que tem razão, será que não tem razão? Mas pronto, na altura uma pessoa não sabe muito bem o que acaba de pensar das críticas, mas é verdade que um artista ou um criador pode ter um mundo inteiro a dizer que a obra é boa. Se há uma pessoa entre milhares a dizer que é má, tu só ficas preocupado com essa pessoa e não queres saber das outras. Portanto, se há um crítico a dizer coitado do Wagner, eu só fiquei muito triste, muito baralhada e muito tudo. Mas bom, mas é verdade que naquela altura dos anos 90 não foi fácil. Não foi fácil ouvir, de repente, no auditório da Gulbenkian, o prelúdio à morte de Estão Isolda, com estes cantores, com estes maestros, portanto, pronto. E veres aquilo que vocês viram, um bocadinho só. Havia ali um lado de uma sensualidade, não digo uma sexualidade, que não era, mas de uma sensualidade um bocadinho que as pessoas não estavam muito habituadas. Aliás, quando poucos anos depois eu fui para a Companhia Nacional e fiz as Troianas do Sartre, que é uma obra muito parecida com esta, com música contemporânea, não tem nada a ver, da Constança Capdeville, com o Janita Salomé. Também foi um bocado escandaloso na altura, mas foi muito engraçado, porque eram mais ou menos as mesmas mulheres, de como é que tu tens que falar a estas mulheres, e não é às bailarinas, porque as bailarinas
nós sabemos o que é que elas têm. Nós temos é que falar às mulheres, não é? Às mulheres ou aos homens que lá estão, que ali estão, as suas vidas, não é a sua parte técnica, é as suas vidas, senão não chegamos lá, não se toca nas pessoas. E quando eu não toco nos meus intérpretes, eu não consigo tocar no público, não é? Mas, por exemplo, nas troianas, quando eu estive, eu não sentia aquelas mulheres, e os gregos estão ali, vocês têm que sentir que perderam tudo, perderam as famílias, perderam os homens, perderam os filhos, e vocês não podem estar com essa displicência. Então, às tantas, um bocadinho stanislavskiana, dizia, imagina que a tua mãe agora te telefona, porque eu tinha muitas estrangeiras, te telefona a dizer que o teu pai morreu. Eu dizia coisas destas no meio do ensaio. E elas assim... E outras pessoas dizem, mas agora fizeste a miúda chorar. Eu disse, pois, mas eu acho que daqui a bocado ela vai fazer o papel como deve ser, porque ela vai perceber o que é que eu estou a dizer, não é? E pronto, isto foi sempre um bocadinho a minha maneira de trabalhar, às vezes mais, outras vezes menos. Neste caso, no caso das troianas foi muito mais do que neste, por acaso, porque eu tive mesmo que puxar ali por aquela tristeza. Não é o caso da Isolda, é uma sublimação do amor, é uma coisa para cima, é uma coisa em suspensão. As troianas não, é uma coisa em espera, é uma aflição má, uma aflição muito para baixo, não tem nada a ver com o Tristão e Isolda. Mas esta maneira de ir lá teve que ser às vezes um bocadinho dolorosa, às vezes um bocadinho E depois havia outro problema, que era, elas não ouviam a música como eu ouvia. Isso é que foi um grande problema. E até hoje, não sei, eu ouço a música cá de uma maneira que não sei o que é, mas não sei, mas não ouvem como eu ouço. Não sei como. Cá assim umas coisas... Há assim umas coisas por trás do... O antes da nota avançar, o antes da nota avançar, que eu quero a acentuação do movimento. E isso é muito difícil, porque as pessoas só sentem o tan e não a parte de cima, só sentem a parte de baixo, não é? A parte que está lá sempre a bater, não é? E pronto, isso foi um bocadinho complicado. Realmente eu não tinha contágios, não queria contar, não se conta o Wagner, uma vez, é impossível. Quer dizer, é possível, mas não se faz. Isso é uma maldade para o senhor. Portanto, sente-se, canta-se, não se conta. Canta-se, se quiser, respira-se, qualquer coisa. É como fazer também a Sagração da Primavera do Stravinsky, a contar. Todas as coreografias que vi, estão todas a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Horrível. E eu fiz a minha Sagração a contar. A cantar. Depois os bailarinos todos a cantar a melodia. E é a única hipótese. E a mesma coisa fiz com a Isolda. Delas poderem cantar. E ao cantar, tu entras... Só que eu acho que o Wagner é mais complicado do que o Stravinsky ainda, por causa destas coisas, que é assim, não é? O Stravinsky às vezes é pum, 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 e o Wagner é assim. Então onde é que tu pegas? Quer dizer, não pegas nisto. O do Stravinsky ainda pegas para cima ou para baixo. Nisto não pegas, não há hipótese de pegar, está tudo sempre a... E ainda não foi, já e anda, e sobe, e desce, e são golfadas, não é? É uma coisa engolfadas. E tem que se andar ali num roller coaster, para cima e para baixo, naquilo. E isso é que é muito bonito, é deixar que aquela música se entranhe
E não que ela comande, que no fundo é isso que ela faz, ela quase que comanda, esta música comanda-nos, mas a capacidade ou possibilidade de podermos conversar com ela, dialogar com ela e estar com ela mano a mano, não é? E conseguir ir moldando o movimento com este embrenhar, porque ele também nos embala, não é? Ele embala, ele atira, ele faz tudo, ele arrasta, ele arrasta pelos cabelos, é loucura total. Wagner era completamente... Não sei muito bem o que é que se pode dizer do senhor. Às vezes é quase impossível, é assim uma impossibilidade. Não sei se é mais fácil ou não, porque depois também tem toda uma dramaturgia da própria peça, o que é que a peça quer dizer, o texto, tens ali, porque, por exemplo, quando eu começo as minhas peças, geralmente tenho uma ideia. Claro, pronto, aqui no Tristão e Isolda tinha todo um guião, que era uma ópera, mas outras não tenho guião nenhum, ou tenho um texto, ou tenho uma ideia, pronto, sobre o erotismo. Quer fazer uma obra sobre o erotismo, pode ser muita coisa, não é? Por acaso tinha a Casa das Belas Adormecidas, do Kawabata, como primeira inspiração, que me foi depois parar ao erotismo. Mas o livro da Casa das Belas Adormecidas não me inspirou para nada. Quer dizer, inspirou-me a uma certa altura, mas depois não me inspirou para o resto da peça. Portanto, é algo que eu, nas minhas peças, vou descobrindo. Eu agora, a próxima peça que vou fazer é sobre Saramago. Saramago, para mim, nunca pode ser um levantado do chão, ou um ensaio sobre a cegueira. Não, Saramago tem que ser um todo, não é? Todo o seu lado humano, toda a sua caminhada no mundo, etc, etc, etc. Portanto, eu estou, como se costuma dizer na brincadeira, a boiar na maionese completamente, porque Saramago é muita coisa, há muito livro, há muita coisa que se pode fazer. Mas no fundo, eu, ao longo da construção de cada uma das peças, é que vou descobrindo o que é que tenho para fazer. E isso é bom, não é mau. Quer dizer, às vezes uma pessoa perde-se realmente a sensação de não ter ali nada para onde se agarrar. No caso da ópera, tu tens ali para onde te agarrar, tens ali aquela música, tens ali aquele texto. Mas, dramaturgicamente, tu tens que interpretar muito bem o texto, não é? E não é fácil encenar ópera. Eu não acho que seja fácil encenar ópera. Sobretudo trazendo uma nova linguagem, porque nós precisamos de linguagens novas para a ópera. Mas agora uma nova linguagem não é ficar com autómatos... Bom, há pessoas maravilhosas. Eu, volta e meia, quase de mês sim, mês não... Estou na Ópera de Paris a ver coisas maravilhosas, realmente, porque adoro, acho lindíssimo. E há realmente encenadores muito bons e que é preciso ter muita inteligência para trazer coisas novas dentro de óperas como o Orfeu, como coisas muito antigas, não é? Que já tiveram um passado, mas que, no fundo, elas são intemporais, elas têm a ver com a nossa época. Mas é complicado. Não acho, para mim é muito mais difícil encenar uma ópera do que fazer uma peça, até porque não é a minha área. A minha área é a dança, é o corpo. E não, quer dizer, não quer dizer que o cantor não seja corpo. O cantor é corpo também. O cantor é corpo, claro que é. Mas nem todos são corpo. Há uns que são, outros que se esqueceram do corpo em casa, só trazem a voz. E pronto, e aí está já tudo estragado, porque não há nada a fazer. Há muitos que são tronco. São troncos, é isso.